Queremos que você abra agora lá no livro de Gênesis, capítulo 4. E eu vou repetir o verso 3, o versículo 3 apenas. Gênesis 4, apenas o versículo 3. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Repita, por favor, comigo assim: uma oferta ao Senhor. Mais uma vez, com alegria, por favor. É bem uma frase simples, não é fácil, não é difícil de guardar, de repetir. A frase simples: uma oferta ao Senhor. Esse é o tema da noite. Lembrando que nós estamos iniciando uma série de mensagens agora no mês de dezembro, para nos fazer entender o que estava acontecendo nessa casa e por que esta casa precisava de paz. O que ocorreu ali em Gênesis, no capítulo 4? O que aconteceu naquele momento e quais foram as consequências daquele momento? Adão havia orientado a sua família como que deveria ser a oferta. Como que deveria ser a oferta ao Senhor. E agora nós vemos um elemento da casa de Adão ofertando ao Senhor. Caim. Caim ofertou ao Senhor. Mas o versículo 5 diz que o Senhor rejeitou a oferta de Caim. Olha que coisa. Ele ofertou, mas Deus não aceitou. No verso 6 está escrito assim: por que você está com raiva, Caim, e com a cara trancada? Então, por Deus não aceitar a oferta de Caim, alguns sinais começaram a serem manifestos na vida de Caim. O verso 8 disse assim: Caim disse a seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel e matou o seu irmão. Além de um dia de fúria, agora ele tira a vida do seu irmão. No versículo 9, a palavra do Senhor diz: mais tarde o Senhor perguntou a Caim, mesmo acontecendo o que estava acontecendo, Deus mesmo assim falou com Caim. Conversou com Caim. Que coisa maravilhosa. Deus, mesmo sabendo que a nossa adoração não é a perfeita adoração, mesmo assim Deus fala com a gente. Verso 10, então Deus disse: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. E o versículo 11: por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra, pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca e bebeu o seu sangue. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, peço que através da tua palavra agora o Senhor fale aos nossos corações. Nos ensine, bondoso Deus, nos dê a dimensão exata da tua vontade sobre esta palavra. E nos dê como referência, Senhor Deus, algo novo, para que possamos sair daqui, Senhor Deus, transformados em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e oro hoje e sempre. Amém. Certamente você deve estar se perguntando: essa casa não tinha Deus. Porque, consequentemente, tudo que ocorreu ali, o texto eu fiz questão de ler, do 3 ao 11, do versículo 3 ao 11, do capítulo 4, você viu Deus interferindo diretamente, na relação diretamente com Caim. E Caim não é o nosso personagem da noite.
E por que que Caim não é o personagem da noite? Porque eu queria ressaltar o personagem da noite, Abel. Eu gostaria que você percebesse a diferença no que aconteceu com Abel, diante do texto e da forma como o texto foi deixado historicamente para nos guiar a uma adoração sincera. Se nós temos a proposta de oferecer alguma coisa ao Senhor, a nossa proposta aqui é oferecer adoração ao Senhor. E ficou claro que Caim não adorou do jeito que Deus gostou. Ficou claro que Deus não gostou da forma que Caim adorava. Ficou claro que Caim não foi sincero com o que ofereceu ao Senhor. Ficou claro que Caim tinha marcas de angústia, de tristeza, de raiva, porque Deus não aceitou a sua oferta, não aceitou a sua adoração. Ficou claro que naquele momento, tudo que Deus de alguma forma esperava de Caim, Caim decepcionou o seu Deus. E ainda assim, o texto é bem claro. No verso 9, por exemplo, mais tarde o Senhor perguntou a Caim, ou seja, continuou este Deus falando com alguém que não o adorava da maneira correta. Continuou perguntando o Senhor no verso 10, por que você fez isso, Caim? Por que você tirou a vida do seu irmão? Eu posso concluir algumas coisas. A primeira coisa que eu quero, juntamente com os irmãos, baseado só nesse versículo, só nesse momento, que a adoração ela pode ser expressa de diversas formas, mas Deus tem uma regra para a adoração. Deus estabeleceu uma fórmula, e a primeira fase daquilo que nós não ouvimos no texto está no verso 2, Gênesis 4, versículo 2, por favor, Gênesis 4, versículo 2. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim agricultor. Verso 3. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. O que está escondido no versículo 2? Volte, por favor. Como que era a aproximação de Abel àquilo que ele deu ao Senhor? Quando você pensa em oferecer alguma coisa ao Senhor, você precisa estar unido a ela. Você precisa de alguma forma fazer parte dela. E o que Abel ofereceu ao Senhor fazia parte de Abel. O sacrifício, quando Deus estabeleceu o primeiro sacrifício, a oferta era o próprio Deus. Cristo se coloca como sendo a oferta. E o sangue que seria derramado ali seria exatamente para cobrir os defeitos da oferta. Não podia ser outra coisa. Deus rejeitou o que Caim deu, porque não havia nenhum tipo de relação com o que ele estava dando. Algumas vezes nós até achamos que não era o melhor, porque tinha como característica, todas as vezes que você chegasse para dar alguma coisa para Deus, deveria ser o melhor. A palavra atitude assemelha-se ao que é perfeito. A atitude de Abel era a melhor, por isso Deus aceitou. A atitude de Caim não foi a melhor.
Se você vem à casa de Deus e oferece alguma coisa ao Senhor em que você faz parte disso, isso é o melhor. Se não tiver sacrifício nenhum para você estar aqui, não é o melhor. Todos nós temos que fazer alguma coisa, abrirmos mão de alguma coisa. Temos alguém com problema na nossa casa, e tivemos que deixar isso para estar aqui essa noite, para oferecer o melhor. Se não tiver assim, não tem graça. Como que eu posso ofertar alguma coisa ao Senhor que não me tenha custado alguma coisa? Deus não quer. Deus não quer o que você poderia fazer em qualquer lugar. Deus quer aquilo que você só pode fazer aqui, na presença dEle. E que de uma forma ou de outra, você está envolvido. Essa é a primeira característica, quando Jesus no Novo Testamento fala com uma mulher, que ela diz assim, mas aonde nós devemos adorar? Você sabe do texto, obviamente. E Jesus falou assim, em qualquer lugar. Não, meus pais me ensinaram que eu deveria adorar em Jerusalém. E ela, de alguma forma, do poço onde ela se encontrava, olhou para lá. Como se ela geograficamente precisasse daquele espaço para sentir Deus. E aí Jesus falou, lá não é o melhor. Não é o lugar onde você está que é o melhor. Não é o lugar onde os homens estão que é o melhor. Ou seja, não é porque tem alguém aqui que me interessa que eu estou aqui. Eu estou aqui porque Deus está neste lugar. Você precisa ter sinceridade com Deus. Não é por obrigação, nem por força, nem por violência, e nem porque é fácil. Porque o cristianismo, como dizem por aí, o Rio de Janeiro não é para amadores? Não tem uma frase assim? O Rio de Janeiro não é para amadores. Mas o cristianismo não é para os fracos. Você tem que ser forte para ser cristão. Para ser cristão, você tem que ser forte, convicto nas suas opiniões. Como é fácil ver pessoas mudando de opinião. É só confrontar, ela não tem embasamento, fundamento, ela muda de opinião. É só vir a luta, veio o problema, ela muda de opinião. É só ela perceber que alguém está indo contra a vontade dela, ela muda de opinião. É só ela entender que ela perdeu o destaque não é mais ela, não é ela mais a pessoa mais importante, ela muda de opinião. É muito comum nós vermos as pessoas mudarem com facilidade de opinião. A adoração de Caim era uma adoração recheada de uma opinião ruim. Olha o que está escrito, verso 6, versículo 6. O que nós encontramos na adoração de Caim? Muito claramente. Porque você anda o quê? Irritado. Como que você pode oferecer alguma coisa para um Deus irritado? De qualidade. Uma coisa de qualidade ao Senhor, você irritado. Não tem como. Não há a menor condição de nós termos uma atitude semelhante à de Jesus, quando o nosso coração não está preparado para fazer aquilo que nós viemos fazer ao Senhor. A adoração é a expressão máxima da relação com a divindade. Eu preciso estar em paz comigo, em paz com as pessoas, em paz com Deus. Deus não vai se meter nesse momento nas minhas escolhas. Por isso nós chamamos um Deus de amor. Mas Deus não é obrigado a receber a minha oferta, assim como não recebeu a de Caim. E teve consequência por isso. Você tem consequências por isso. Quando você não consegue dominar a si mesmo e vencer
tudo aquilo que atrapalha você entregar ao Senhor algo legítimo, genuíno, de excelência, certamente como se fosse um artesão produzindo algo inédito para o Senhor. Por mais que alguém consiga decorar uma oração, toda oração ela é inédita. Por mais que nós venhamos a cantar os mesmos cânticos, toda vez que nós cantamos algo novo, ou produzimos um sentimento novo, ou produzimos uma reação nova em quem ouve. Por mais que você ouça no mesmo texto, nós temos um pregador que pregou 1000 vezes em João 3,16. Foram 1000 vezes diferentes. Porque o resultado, quando você faz para o Senhor, é diferente. Podemos cantar todos os cultos, rompendo em fé. Somente. Todos os cultos, um único cântico. Deus da minha vida. Que quem quiser, estiver fazendo isso para o Senhor, Deus vai produzir diferentes manifestações numa mesma ação, porque Deus se torna diferente em diversas formas, Ele toma a forma que Ele acha necessário para aquele momento, para que você se sinta abençoado por Deus. Eu queria fazer uma pergunta. Se você sente que isso que você está recebendo é do Senhor para a sua vida, qual o efeito disso? Olha, lá em casa tem um gato, mas o gato que tem lá em casa é para não ter rato. Eu particularmente não gosto de gato. Eu preferiria um cavalo. Você talvez preferisse um cachorro, outro uma galinha. Você poderia ter um ganso dentro da tua casa. Qual o nome daquele negócio parecendo tartaruga? Cágado. É isso? Você podia ter um negócio daquele, um hamster. Eu não sei quem foi lá em casa quando era menor que queria um hamster. Acho que era minha filha. Não é isso, filha? De vez em quando ela surta e fala, papai, me dá um hamster. Você podia ter o que você quisesse dentro da tua casa. Mas sabe por que eu tenho um gato? Porque eu não quero que os ratos cheguem lá. Só isso. Só o cheiro dele. Só o cheiro já afasta. O que eu quero que você faça como associação? Muitas vezes nós temos coisas na nossa vida que nós não gostamos, mas Deus permite para que você se ajuste, só para você se achegar mais a Deus. E no momento que você vai se ajustando, nós chamamos isso de santificação, no momento que você vai mudando, você vai se aproximando de Deus, aquilo que era incômodo na tua vida, que te irritava, já não te irrita mais. Aquilo que era ruim para você, você já olha com indiferença, mas é uma indiferença com amor, sabe? É assim, tanto faz. Isso já não traz nenhum tipo de sentimento para mim. Na verdade, você vai se ajustando e você vai crescendo. A adoração promove crescimento. Você precisa crescer no que você está fazendo. Eu não posso entender que a adoração só é uma coisa, é uma via de mão única. Eu falo com nada e nada fala comigo. Não, não é assim. Se expressarmos o que nós gostamos de modo intenso a Deus, isso traz uma conotação espiritual. Precisa haver intensidade no que nós estamos fazendo. E algumas manifestações, elas não são intensas. Você não coloca toda a sua força, todo o seu desejo, todo o seu coração. De alguma forma você consegue dividir isso com alguma coisa. E Deus não aceitou, porque viu isso no coração de Caim.
Deus não aceitou. É triste quando nós temos a responsabilidade da rejeição. Muita gente já foi rejeitada aqui. Na grande maioria do auditório presente, conheço pelo menos mais de 2 anos, no mínimo. Todos nós já sofremos rejeição, de alguma maneira. Alguns mais, outros menos. Alguns sentem isso profundamente e não se perdoam. Porque quando alguém me rejeitou, quem perdeu foi ele. Porque eu sei o meu valor. Quando alguém não me quis na janta, na casa dele, porque não me convidou, quem perdeu foi ele. Porque eu sei o meu valor. Quando alguém não me convidou para um aniversário, para passear ou para andar, quem perdeu foi ele, porque eu sei o meu lugar. Deus falou isso para Caim. Caim, por que você matou seu irmão, Caim? A terra vai gritar por isso, Caim. O que você fez é algo muito ruim, Caim. Caim, você queria o lugar do seu irmão, e não era o lugar do seu irmão que você deveria estar, você deveria assumir o seu lugar. Quem tem problema de rejeição é porque não assumiu o seu lugar, não sabe o valor que tem, não sabe o valor que é amar quem não nos ama, porque Jesus não falou para amar o amigo. Vem para o evangelho e ama o amigo. Vem, pastor, para o evangelho e ama seus amigos, os que gostam de andar com o Senhor, os amigos. Os que te beijam, que te abraçam, que concordam com tudo que o Senhor faz. Eu não vi Jesus falar isso, não. Eu não vi, eu não sei onde que as pessoas inventam essas histórias. Eu vi Jesus falando, não, você tem que amar os seus inimigos, os que te rejeitam. É o teu pai que te rejeitou, a tua mãe que te rejeitou, o teu pastor que te rejeitou, o teu amigo que te traiu, a tua esposa que te largou. É o teu filho que foi embora de casa mal agradecido com você. É ele que tem que amar. Se você não se responsabiliza pela rejeição, você chega diante do Senhor com o coração aberto igual um abismo. E aí Deus não cabe. Eu vou repetir. Se você não se resolve com você mesmo, Deus não cabe dentro de você. Sabe por quê? O vazio é tão grande que você não permite Deus entrar na tua vida. Além de morto, você começa a matar as pessoas. Além de estar você morto, dentro da casa do Pai, você consegue, com as suas ações, com as suas atitudes, diminuir o que Deus tem feito na vida do outro. Foi isso que Deus cobrou a Caim. Caim, cadê teu irmão, Caim? Por que você fez o que você fez, Caim? É porque na hora da adoração, você viu o que ele estava fazendo e como eu reagi. Você está com inveja disso, Caim? Você podia ter também, Caim. Por que você não tem, Caim? Porque ele teria como resposta disso a autorrejeição. Só para minha... hoje tem um termo popular, quando vai fazer uma pesquisa, como que faz aquele negócio no... Kiss. Isso. Aí faz a pesquisa. Quantos acham que o que você está fazendo aqui, Deus está aceitando? Levanta a mão assim, por favor. O que você está fazendo, Deus está aceitando. Levanta a mão. O culto que você está fazendo ao Senhor, Deus está recebendo. Levanta a mão assim. Assim. Legal. Quem não levantou a mão, não entendeu a pergunta? Você sente que o que você está ofertando ao Senhor, o seu culto, Deus está recebendo? Se você não sente, você pode pedir ao Senhor para sentir.
Olha o resultado disso, queridos, que eu acho que é importante para a nossa conclusão. O que Deus espera com isso? Toda ação de Deus é movida através do que eu acredito, da fé. Vou repetir. Toda ação de Deus, para Deus fazer alguma coisa, Ele precisa que eu aperte um botãozinho. Qual botãozinho? Eu creio. É a fé. Eu acredito. Apertei, Deus, pá, faz. Sem que haja o apertar do botão, Deus não faz nada, está lá, passivamente esperando. Ele é assim, eu acho que é assim. Ele fala, vai, pede, 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 pede que eu estou pronto para te dar. Pede. Aí você fica assim. Deus está como no céu? Fala comigo, me abraça, vem, do jeito que você está. Não precisa inventar história não, eu sei qual é o seu problema, vem. E você está lá, passivo. Então a oração é a manifestação da minha não passividade. Aí eu pergunto, mesmo os que levantaram as mãos, vocês estão aqui em oração? Para o pastor não falar bobagem, para o Espírito Santo agir entre nós, para que haja cura, milagres e salvação. Estão em oração? Para as irmãs não errarem o cântico, para os irmãos que tocar certo, para o louvor sair bonito, para a internet funcionar. Dizem por aí que quando a caixa está ruim, a pessoa fala assim, é o diabo que entrou na caixa. Às vezes é. Às vezes é. Não é que ele entra na caixa não, mas ele usa alguém para atrapalhar o negócio. Existe esse sentimento? Eu estou aqui porque eu sei que este lugar é um lugar onde eu vim adorar a quem? A Deus. Irmão, o resultado é outro. A resposta é outra. E se algum dia nós conseguirmos isso em alta escala, eu sei que Deus tem ouvido a oração do justo neste lugar. Amém? Amém? Eu sei que a bondade do Senhor tem sido tremenda. Agora imagine 100% desse lugar comprometido em uma vida de adoração. Tem um cântico que fala que as bênçãos do Senhor, elas correriam atrás de quem? De mim. Imagina. Você é aqui e vem um caminhão de bênção aí. Às vezes na internet aparecem umas figurinhas assim. Se você crê, este ano vai chegar a bênção, aperte aqui, comente e compartilhe. Eu acho que vocês precisam começar a fazer isso. Se você crê naquilo que você faz aqui, eu acho que vocês poderiam comentar, compartilhar com alguém e esperar que as bênçãos vão correr atrás de você. Agora, se nós ficarmos de maneira passiva, nós podemos estar como Caim matando alguns irmãos, achando que estamos oferecendo alguma coisa que Deus está aceitando, e Deus está falando, ó, assim não, assim eu não quero. Feche os seus olhos. Podemos cantar, se não for para te adorar? Rola? Pai, a nossa referência é o Senhor. Por isso, ó Deus, abençoa-nos neste lugar. Modifique o nosso estado, para que aquilo que nós ouvimos e aprendemos esta noite, seja o bastante para hoje. Em nome de Jesus. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Receba o nosso louvor. É o que eu lhe peço e oro hoje e sempre. Amém. Vamos ficar de pé?